Ok. Então vamos lá. Então já deu alguns minutinhos, aí vocês podem se perguntar por que 19 e 16, né? Então, como eu trabalho com também a numerologia, essa para mim foi uma hora adequada para que pudesse abrir a sala e receber vocês, para que esse evento transcorra da melhor forma possível. Para quem não me conhece, então eu me chamo Eliane Macedo. Nesse caminho da espiritualidade e evolução, estou desde os meus 16, 17 anos. Hoje, esse ano eu completo 45, então poucos anos aí, né, de caminhada, e vou trazer bastante contribuições para vocês, até o que era minha dúvida, que se tornou resposta e hoje se torna orientação. Então, nós vamos, então, como tema proposto, mediunidade e intuição, e como eu falei para vocês antes, não tem como nós deixarmos de falar de missão e propósito, porque eles estão muito unidos. Que da mesma forma, quando a gente for falar de que forma que esses bloqueios acontecem em nossas vidas, todas as áreas da nossa vida, eles estarão interligados com isso. Você já carrega a dúvida em você de que se você pode ser um ser mediúnico ou um ser intuitivo? O que você entende como ser um ser, então, mediúnico? Ou um ser, portanto, sensitivo? Né? As palavras, elas já nos trazem um norte do que é de fato, né? Então, a mediunidade... Olá, Ivone, tudo bem? Que bom que você está aqui. Então, a mediunidade, ela já vem da palavra de intermediação. Né? E isso seria como? O próprio nome, ele já diz. Ele diz que nós estaremos intermediando algo. Dentro de uma visão espírita, e eu vou procurar não ser espírita de espiritismo, mas espírita de espírito, de espiritualidade, e você vai dizer assim, né, Eliane, mas qual que é a diferença disso, né? Quando a gente tem essa visão, sabe, mediúnica, a partir da visão espírita, essa visão, ela se torna dentro de um contexto de crença, que o espiritismo, ele traz todo o seu conceito. Mas aí nós temos a espiritualidade, que também nós temos infinitos seres, não somente os seres que estão desencarnados como mestres ou como as pessoas das nossas famílias, entes queridos, mas também, enquanto espiritualidade, nós temos essa dimensão de ter essa visão dos seres. E nós temos seres, vamos dizer assim, que são, saber, positivados e seres negativados. E eles estão dentro de uma frequência que chamamos de matrix, que é onde nós estamos também. Isso quer dizer o quê? Que onde a gente ouve falar da nossa galáxia ou de outras galáxias, para quem conhece um pouquinho do assunto ou para quem está chegando agora, nossa, o que ela está falando? Primeiro, é nós conseguirmos entender que quando nós estamos dentro de um sistema onde tem regras, nós temos algumas alternativas. Primeiro é sair dessas regras, isso quer dizer o quê? Sair do planeta. Depois que a gente desencarna, a gente sai do planeta. A segunda opção é nós criarmos, então, sabe, realidades paralelas dentro dessa matrix. E a outra é aceitar a matrix. Então, nós temos essas condições. Ok. Nós temos uma outra funcionalidade na Terra, que nós então, chamamos, né, de cinturão kármico. Esse cinturão kármico, que é o que a gente conhece como campo, vamos dizer, sabe, frequencial, ou até mesmo, sabe, gravitacional, que paira ao redor da Terra. Isso é chamado cinturão kármico, e esse cinturão kármico, ele prende as almas que desencarnam no ciclo kármico. Isso quer dizer o quê? Se eu acredito no karma,
eu vou estar o tempo todo desencarnando e voltando, desencarnando e voltando, desencarnando e voltando o tempo todo, até chegar um momento que eu desperto e eu acordo e eu percebo que eu não preciso viver mais nesse cinturão kármico, que eu posso voltar, então, para a minha origem, ou eu posso seguir a outros caminhos mais leves. Que daqui a pouco, para quem é espírita me ouvir falar, é você ir muito além de tudo isso, do que é o conceito do karma, e o que a gente conhece muitas vezes como as pessoas que tiram as suas vidas, a gente tem aquele conceito que ela vai lá para o vale lá dos suicidas e que vai, e, enfim, vai sofrer, e ela tá tirando o dom da vida que ela recebeu. Quando nós vamos além desse conceito, esse conceito já não existe mais. Porque até mesmo escolher a forma que eu vou morrer é uma escolha minha. É muito diferente do que vem dentro de um conceito espírita. Não quero gerar polêmica, mas trazer algo que possa acender uma luz diferente em vocês. Percebe? E eu ouvi isso no Axis algumas vezes, no Axis Consciousness, e eu fiquei pensando, como assim? Porque eu tinha muito isso enraizado sobre esse ciclo kármico, sobre muitas coisas. E ao passar dos anos, eu fui percebendo que o que era de fato, o que eu acreditava, não era mais. E eu acredito que muitas pessoas que estão aqui passaram por esse movimento também, de também estarem num outro movimento de ter que acreditar em outras coisas, porque as verdades estão surgindo. Então, isso quer dizer o quê? Que esses conceitos onde a própria, sabe, mediunidade tem toda a sua crença, vamos olhar dessa forma. Se eu acreditar que essa mediunidade, eu preciso executar ela, eu estou dentro de um sistema de crença. Ou eu estou sendo obrigada a isso, ou eu me coloco nessa obrigação, ou tem alguns outros benefícios que eu vejo que isso vai me trazer. Tanto como benefícios de autopunição, como benefícios de eu tirar vantagem, né, sobre isso. Ou eu executo isso como uma habilidade. E a gente ouve muito falar que a mediunidade é um dom. E quando a gente começa a estudar, a gente percebe que o quê? Bom, então eu vou pegar direto e reto o conteúdo sobre mediunidade. Então, mediunidade é eu ter a habilidade de intermediar mundos. Eu ter a capacidade de intermediação de seres que não têm corpos, e muitos têm corpos, mas estão em outras dimensões. Se vocês querem assistir algo bem, e a gente fica olhando hoje para os filmes e diz assim, nossa, até então eu achava que isso era uma, então, ficção científica. E não. Da onde que alguém ia pensar tudo isso que está pensando, como a série Star Trek? Uma indicação para vocês assistirem. Ali tem muitas verdades, de mundos paralelos, de outras raças, de todo domínio. Então, a gente começa a acordar também. Então, para saber que até os seres de luz, eles têm uma intenção. E a intenção é de manipulação também. Quando você começa a estudar assuntos mais aprofundados da espiritualidade, você se depara com essa verdade. E eu brinco assim, para mim foi justamente assim, no meio do parque de diversões, daqui a pouco cai todas as lonas ao redor, e aí a realidade aparece. Eu acredito que muitas pessoas também estão passando por isso. E vocês não vão ficar surpresos de também, por algum momento, se darem conta que Deus não existe. Que o que existe é uma fonte neutralizada, a qual a fonte da criadora que tudo é, que eu vou lá, pego essa energia e transformo ela da forma que eu quero. Se joga numa expansão
muito maior. E você começa a entender coisas que até então você não entendia. Então, essa, sabe, mediunidade, nós todos nascemos, então, de forma mediúnica, um ser mediúnico. E de que forma que eu vou perceber se eu tenho essa habilidade mediúnica? Tem alguns sintomas, né? Mas, se vocês tiverem alguma pergunta do que eu estou falando, vocês podem deixar ali, tá bem? Eu respondo para vocês. Então, essa, então, sabe, mediunidade, ela não é uma doença mental, já foi encarada, e depois eu vou estar falando sobre isso, em milhões de anos atrás, desde que toda essa perseguição da própria Igreja Católica e de pessoas que eram contra as bruxas, vou estar falando bastante sobre isso depois. Então, essa, sabe, mediunidade, ela não é algo que ela não vai te aprisionar, ao menos que você se aprisione nela. Olha a diferença. Ela não vai te aprisionar, ao menos que você se aprisione nela. Então, isso quer dizer o quê? Se todo mundo nasceu de forma mediúnica, nós então carregamos isso, uns mais, outros menos, e quando nós olhamos para isso, nós temos algumas diferenças. Nós temos os médios ostensivos, que são os médios que têm sintomas no corpo, onde tem os médios que eles apresentam o ver, o ouvir, o sentir, o perceber, o transmitir. Esses são médios ostensivos. E dentro da própria, sabe, mediunidade, é somente esses que são reconhecidos como médiums. Somente esses. Então, para mim dizer que eu sou médium, eu tenho que estar, então, sabe, caracterizada por um ou por todos esses sintomas. E esse ouvir, ele é mental, ele é telepático. Ele não vai ser você pode até perceber, eu escutei alguém chamar meu nome. Mas, na verdade, o som que você conhece, ele está dentro da sua cabeça. Então, ele é um som telepático. Porque as entidades, elas vão se manifestar através da, então, telepatia. Então, para mim, me dizer que eu sou um ser mediúnico, que eu tenho, sabe, mediunidade, eu tenho que apresentar o quê? O ver. E esse ver, ele pode ser um ver mental, você pode ter projetado isso na sua mente, você ter, tipo, de uma tela mental e você começa, então, perceber, ou também você perceber de forma, sabe, manifestada aonde você mora, ou na rua, enxerguei tal coisa e não era mais. Então, e depois, o ouvir, e também a psicografia, que eu não falei antes, é você psicografar e também incorporar. Esses são, então, considerados os médiums. Então, assim que eu posso, então, dizer que eu carrego então, sabe, mediunidade em mim. Essa, então, sabe, mediunidade, ela é vista muitas vezes como um peso, é vista como, muitos carregam isso como sendo a única busca da salvação, e mediunidade não é salvação. A pessoa que ela é, então, sabe, mediúnica, que ela é esse médium que se coloca a serviço, ela não está diminuindo as falhas das suas morais e éticas. Percebe? Porque muitas pessoas, elas vão para um centro espírita ou vão para qualquer outra prática, se colocam a serviço dessa forma, tentando barganhar as suas falhas e acreditam que essas falhas serão isentas. Não vai ser isenta. Você será muito mais cobrada. Você será muito mais cobrado. Porque a sua conduta, ela será cobrada drasticamente.
seu canal tem que estar, sua conduta, o seu canal tem que estar totalmente alinhado para que isso chegue até vocês. E não vou dizer que tenha pessoas que, de qualquer forma, elas estão fazendo isso. Tem pessoas que, de qualquer forma, elas estão usando essa prática da, então, mediunidade, e isso também tem as suas consequências. Então, diz assim, então, enquanto nós... Existe também uma grande diferença. Quando eu falo médium, eu estou a serviço principalmente desse campo, desse sistema de informação espiritual. Então, eu serei orientado por um guia, ou por uma falange espiritual, ou por uma egrégora espiritual. Eu estarei a serviço desses espíritos, e não é os espíritos a serviço de mim. Entende? Por isso que lá no Theta Healing, a gente faz o quê? Fizemos o comando para que o Criador designe os seres espirituais a nós, para que não se tenha obrigação e submissão a eles. Olha que interessante isso. Porque se eu vou estar a serviço de um campo mediúnico, eu terei que muitas vezes até seguir aquilo que esses espíritos estão meditando, estão me informando, estão me passando. Então eu passo a não ter uma autonomia em mim. A diferença é essa. Enquanto um ser intuitivo, ele trabalha com a sua própria energia. Ele não está a serviço de ninguém. Depois a gente vai ver sobre isso, tá? Só que a gente fica pensando, ok, e essa submediunidade, ela está muito ligada à frequência da pessoa. Isso quer dizer o quê? Então, nós temos espíritos que guiam, que orientam ou que ditam ordens a esse aparelho, vamos chamar isso que é a forma que eles falam, né? O aparelho, que sou eu, então eles passam mensagem através desse aparelho e esse aparelho transmite o que os espíritos transmitiram para mim, ou mensagens, ou coisas que precisam ser feitas. Só que dentro disso, nós temos uma frequência individual. Isso quer dizer o quê? Se a minha frequência ela está em alta, eu tenho uma boa conduta, eu tenho as minhas atitudes morais, as minhas atitudes de pensamento, as minhas atitudes de sentimentos. Eu olho para a minha reforma íntima, eu busco a minha evolução todos os dias, busco o amor dentro de mim, o amor expressado também. Eu vou ter, então, guias nessa mesma frequência. Eu serei orientada por guias que estão nessa frequência. No momento que eu passo a utilizar essa mediunidade com ego, ou por ostentação, não só por ostentar, porque antes eu falei da ostentação, né, dos seres, né, que ostentam isso, mas eu vou falar essa ostentação como agora de forma negativa, como uma força do ego, diminuindo os outros, eu tenho um dom, impondo esse dom às outras pessoas, literalmente criando sensacionalismo. Sabe? Criar aqueles shows, fazer desta forma. Naquele momento, vamos dizer que lá atrás a pessoa, ela tem a certeza que aquele guia que orienta ela está naquela frequência, que foi o que iniciou na caminhada dela. Quando ela começa a se desviar, o guia abandona ela. O guia abandona ela e um outro guia na mesma frequência dela se aproxima dela e a pessoa acredita ainda que ela está com aquele guia de luz, com
com aquele guia mais elevado, que ainda está orientando. Só que esse que chegou, nunca, jamais vai avisar a pessoa que ele é um outro guia. E ele passará ainda a motivar essa pessoa a ser mais, sabe, sensacionalismo, a ter mais orgulho, a ter mais ego, e muitas vezes se deturpar, ir para outros caminhos, fazer coisas erradas, né? Então a gente vê assim, em consultório eu escuto muitas coisas, né? De pessoas que usam dessa mediunidade para abusar clientes, abusar até mesmo, sabe, sexualmente as clientes, de abusar da confiança, de abusar emocionalmente das pessoas. Então, é uma coisa muito maluca. Só que se você vai falar com essa pessoa, ela tem um guia de luz com ela. Um guia de luz, então, sintonizado e também frequenciado conforme a frequência da pessoa. E eles têm muito, da mesma forma que eles dependem de nós para que eles evoluam também, é uma simbiose. Em alguns momentos, então, vai ter a pessoa que depende do guia para ela evoluir, ou o guia que depende da pessoa para ele evoluir também. Mas nós temos seres mediúnicos. Eu acredito que aqui deve, né, pelo pouco que eu conheço, algumas pessoas, eu acho que algumas pessoas que estão aqui são seres, né, mediúnicos. E sabem também o quanto isso vem carregado de responsabilidade, de autorresponsabilidade com essa sabe, manifestação dos sentidos, o qual, enfim, e eu não vejo como um dom, eu vejo como uma habilidade. E essa habilidade você vai desenvolvendo cada vez mais, até você realmente chegar a uma evolução e escolher se você quer seguir esse caminho ou se você quer pular para o lado dos seres sensitivos e intuitivos, que daqui a pouco eu vou estar falando qual a diferença, né? Deixa eu só ver aqui se já tem perguntas. Então, a primeira pergunta foi qual a diferença da mediunidade e a intuição. Até agora eu falei só sobre a mediunidade. Sobre os sintomas também nós vamos falar. Bom, antes que a gente engrene no assunto ali, depois eu vou estar falando ele sobre os números daí. A gente chama isso de sincronicidade. Sincronicidade. E também, como a gente perceber se é um guia de luz ou não, porque às vezes o que nós conhecemos como uma densidade, às vezes pode ser um ser que foi, então, sabe, designado, então, para aquela missão a qual você está precisando. Isso quer dizer o quê? Vamos dizer que eu esteja passando por uma situação que eu preciso ser limpa, que eu preciso me limpar energeticamente, onde eu tenho uma energia mais pesada. Então, os seres mais angelicais, eles não conseguem vir à Terra. Então, quer dizer o quê? Se nós estamos na terceira dimensão, Arcanjo Miguel, o que a gente conhece como Arcanjo Miguel mesmo, então, vamos dizer que fragmentos dele conseguem chegar à 13ª dimensão. Depois disso, a gente só vai conhecer o subordinado do subordinado do subordinado do subordinado do subordinado do subordinado de Arcanjo Miguel. Porque eles não conseguem descer à Terra por conta da nossa frequência ser muito densa. Então, isso quer dizer o quê? E ainda nós já temos muito auxílio da grande fraternidade de luz. Nós estamos na, então, terceira dimensão, Maiara.
Eles falam que a frequência ela já está transmutando para a quinta dimensão, mas quando a gente fala nesse sentido, a gente considera que a terceira dimensão é onde nós estamos encarnados, né? Mas também lembro que eu falei para vocês que existem seres que também estão encarnados, mas eles já partiram daqui. Mas eles estão uma outra dimensão. Isso quer dizer o quê? Que vamos pegar o exemplo dos mestres ascensionados. Vamos pegar então sobre Saint Germain. Quase todo mundo conhece Saint Germain, né? Saint Germain, ele teve a escolha de ascender, da ascensão. Então, isso quer dizer o quê? Que ele levou o corpo dele junto. E ele está frequenciando numa outra dimensão onde pode ter o corpo ainda. Se vocês assistirem essa série Star Trek, vocês vão ver que lá mostra justamente sobre isso. Que aí você fica pensando, como assim? Como que tem outras dimensões? Mas aqui aonde eu estou, aqui pode ter várias dimensões e várias histórias e vários seres, justamente onde eu estou sentada aqui. Mas estão, portanto, frequenciando em outras frequências, que eu não consigo perceber. Entende? Aqui pode ter uma rua paralela, exemplo, né? Pode ter uma outra realidade paralela, pode ser que aqui, numa outra dimensão, pode ter uma rua aqui. Ou numa outra dimensão eu posso estar solta na grande galáxia, entende? Ok, é muita maluquice hoje, não, né? É bastante. É para vocês dormirem um pouquinho mais agitadas hoje, né? Para vocês realmente, eu gosto de trazer, nem que seja uma pontinha assim, para poder criar um ponto de luz a mais e vocês perceberem o quanto isso é precioso, né? O quanto isso é válido. Enquanto incorporação, como que essa incorporação acontece? Então, nós temos os corpos espirituais, e nessa incorporação, então eu tenho o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral, o corpo espiritual, o corpo causal. Então, a gente vai ter, até completar, nós temos o que a gente estuda, até quando a gente vai estudar os chakras, a gente estuda até os 7 corpos, mas existem infinitos corpos. O que acontece numa incorporação? Quando o médium, ele permite o acoplamento dessa mensagem a ele, o corpo astral se expande até de 20 a 30 centímetros, ele se expande, para que aconteça o acoplamento, que é o que a gente conhece como incorporação. E aí nós vamos ter 2 tipos de médium. Às vezes tem pessoas que elas não têm o autodomínio. Elas deixam acontecer essa incorporação. Que a Mayara perguntou ali se existe permissão. Se a pessoa ela não tem o autodomínio, ele vai chegar e ele vai incorporar. Pode, não existe diferença se a pessoa está grávida ou criança, se tiver esses sintomas da pessoa ser um ser, sabe, mediúnico, isso vai estar no campo dela. E o que é interessante não é o espírito que atrai médiuns, são os médiuns que atraem os espíritos. Então, não fique brava com eles. Não fique furiosa com eles, porque você é o imã para que eles possam vir. Entende? E eu vou trazer um assunto de uma pessoa que ela participou de um curso comigo, era um curso de Reiki. E ela não eu percebi que aquele momento estava muito estranho, estava muito diferente. Eu senti a presença e eu pensei, ok, um curso de Reiki não é nada como presença, né? E eu falei para mim mentalmente, aqui não,
Quando fui iniciar o curso de Reiki, eu pedi para que fosse criado um campo de força, enfim, um campo de proteção, e que ali não era permitido incorporações. Só que eu não sabia que uma das pessoas que estava no curso era médium. E uma crença que muitos médiums carregam, que se eu sou médium, eu preciso dar passagem para essa entidade. E eu diria para vocês que não, vocês têm uma escolha de não dar passagem, de vocês apenas perceberem que aquela presença está aqui e vocês não precisam emprestar o corpo de vocês para uma outra energia. E isso se torna muito, sabe, maléfico. Por quê? Porque cada incorporação que você permite que aconteça em você, muito daquela entidade fica em você e muito de você vai com aquela entidade. Então, existe uma troca energética e espiritual do campo das duas pessoas, dos dois seres. E aí, pensa, se você é um médium de passagem e você dá passagem isso para quase todos os dias da sua vida, ou quando está numa sessão de centro espírita e você dá 10, você permite umas 10 incorporações, isso vai também criando no seu corpo doença. A gente chama isso de miasmas. Os ectoplasmas deixados por esses seres se transformam em miasmas, e esses miasmas se transformam em doenças. E então, o que aconteceu? Então, sobre direcionamento da aula, e quando eu percebi um vulto no meu lado, ele veio para cima do meu lado, eu só fiz assim, aqui não. E as minhas meninas ficaram me olhando, eu disse assim, não, pode ficar tranquila que é um ser que está querendo se manifestar aqui. Eu disse, não sei o porquê. Eu já disse para ele que não, e ele está querendo vir se manifestar. E aí eu comecei a ver a moça que estava na minha frente, ela começava a suar, ela começava a passar mal. Aí eu comecei a olhar para aquilo e eu disse para ela, eu disse, você é médium? E ela disse, sim, sou. Eu disse, olha, mas aqui não é o momento, né? Depois, no final de tudo, que eu fui entender que ela era uma médium que não tinha controle e ela acreditava que ela tinha que dar passagem. E dela contou o quanto era ruim para ela, porque ela não podia sair de casa. Se ela saía de casa, era fila de seres querendo incorporar nela. Tu entende? Tanto é que ela estava naquele curso ainda ela estava fazendo, sabe, tratamento para o câncer. Então, de tantos afetamentos que ela teve, de tantas incorporações, ela desenvolveu o câncer nela. Percebe? E aí, o que aconteceu? Eu disse para ela, olha, eu vou dar passagem para essa criatura, porque ele não vai deixar eu dar aula. Eu disse assim, pode ficar tranquila que eu fico, sabe, mediando você, para ver até onde esse ser vai, e para ver o que ele quer, e aí a gente encaminha ele e vai embora. E então, era um ser que, quase uns 3, 4 mil anos atrás, queria um portal, então, para trazer a companheira dele para essa terra. E eu disse, não, aqui não é o lugar e eu não faço isso. Enviar, eu envio, agora trazer de volta, eu não trago ninguém de volta. E aí foi que ele aceitou seguir. Mas ela ficou o tempo todo, durante o curso todo, o dia todo, nós ficamos envolvidas o tempo todo, ela incorporando. Ainda mais que eu tinha permitido a primeira vez, né? Permiti a primeira vez, as outras veio de balaio. Isso, o que eu quero dizer para vocês é que se eu sou um ser, sabe, mediúnico, eu tenho que saber que eu posso estar carregando algumas crenças sobre esse tema mediunidade, do tipo que eu sou obrigada a dar passagem, e eu diria para vocês que não existe obrigação de você dar passagem, mas você pode desenvolver, se você quer ainda cumprir esse propósito como um ser mediúnico, onde recebe, você pode apenas perceber e conversar como estou conversando com vocês. Entende? Mas é um dos temas muito comentados enquanto espiritualidade, enquanto seres mediúnicos em centros espíritas, eles batem muito sobre isso, que para ser um médium, ele precisa ter o controle
sobre as suas manifestações. E muitas vezes existem médiuns que dão passagem porque eles têm alguma coisa no campo deles, que eu quero dizer assim, que permitem que aquele espírito dê show, sabe? Vocês já viram, eu não sei se alguém aqui já viu sobre manifestações de demônios? Já viram manifestações de demônios? É muito comum em igrejas evangélicas. Muito comum. Por que isso? Porque eles querem dar show, eles querem impressionar as pessoas que estão ali. E é só um demônio para fazer um show. Um ser de luz não vai fazer show, tu entende? É só um demônio mesmo, vai querer impor medo, raiva, ódio, vou matar, vou isso, vou aquilo, né? Então, isso quer dizer o quê? Existe então, frequência que eu quero me aparecer, eu quero me ostentar, eu quero ser vista, aí eu me permito que essa frequência chegue até mim, porque ali naquele ambiente se permite que tenha shows mediúnicos, demoníacos. Percebe? Dificilmente a gente vai ver num centro espírita um show mediúnico. Uma pessoa pode até incorporar, mas ela é silenciosa. Vocês já daí observaram isso? Ela vai chorar, ela pode soltar um grito lá de vez em quando, alguma coisa assim. Por quê? Porque ali existem regras também, que tais coisas são permitidas e outras não. Então, isso também, vamos trazer isso para a nossa vida, vamos trazer isso para o nosso corpo. Se eu permito que os seres, eles venham, e a gente pode ser abusada energeticamente, porque eu posso ter no meu campo uma energia de abuso, então eu vou deixar também que os seres me abusam. Isso quer dizer o quê? Sempre incorporação ou ataques. Percebe? É muito interessante isso. Então, a gente vai ter os seres mediúnicos, onde eles entram em transe total, ou um meio transe. O transe total, eles vão, então, transmitir a mensagem, transmitem toda essa a mensagem que estão recebendo, e quando eles voltam, eles não lembram de nada. E tem os outros seres, né, mediúnicos, onde eles têm meio transe, meia consciência, onde eles conseguem até interagir e permitir que aquele ser ele vá só até ali. Se o médium percebe que esse ser ele vai dar um show, o médium ele pode segurar. Ele pode não permitir. Ele vai dizer, aqui não. Aqui não é lugar para isso. Entende? Então, existe muito, sabe, vamos dizer assim, é muito ligado à nossa frequência com o que vai chegar até nós, o que a gente permite que isso aconteça, como que vai acontecer, de que forma que vai acontecer. Né? Mas também tudo são escolhas. O que eu estou trazendo aqui é um contexto bem informal, de informação, né? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. É energia demoníaca, Ieda, é energia demoníaca. Eu poderia, num outro momento, trazer um assunto, como eu coloquei ali para vocês, se vocês tinham interesse de fazer estudos aprofundados com outros temas, e é muito interessante as energias de demônios, né, porque muitas vezes, ao longo da nossa vida, nós achamos que nós estamos sendo ajudados por Deus, e não é por Deus, é por demônios. Então, esse é um outro tema bem aprofundado, que é para a gente conseguir entender o que são entidades e principalmente energias de demônios e seres que estão aí, sabe, negativados, como também os guias também são bem negativados, conforme a frequência da pessoa. Tá? Então, assim, vamos lá, seguindo mais uma vez.
Então, não existe diagnóstico. Eu ouço muito, é muito comum, às vezes, atender pessoas e as pessoas dizerem assim: ah, eu fui lá no centro espírita, eu fiz uma consulta lá, e o médium me olhou e disse: você é médium. Não existe. Não existe uma forma de, então, saber diagnóstico. Ah, eu preciso ir lá no centro espírita, eu preciso ir lá naquela terapia, eu preciso para saber se eu sou médium. Você só vai saber se você carrega os sintomas. Você só vai saber se você carrega os sintomas. Quais são os sintomas? Foi aquilo que eu falei para vocês. Dentro de uma, então, essa mediunidade, é você ver, ouvir, psicografar, incorporar, percebe? É só assim. Então, se vocês conseguem, então, se vocês conseguem, então, perceber que vocês têm essas formas de manifestação, então vocês podem se considerar: eu sou mediúnica. Uma vez eu fui participar de um curso e eu dei passagem. E eu até então eu não sabia, nunca sabia. Até mesmo dentro do meu histórico eu morria de medo de manifestações, eu morria de medo de presença, eu morria de medo de tudo, né? Mas era tal história. Não é o espírito que atrai o médium, é o médium que atrai o espírito. Por quê? Porque toda vez que eu estava numa reunião, tinha manifestação. Eu morria de medo. Depois eu fui curando isso quando eu dei a passagem. Quando eu dei a passagem, eu percebi: opa, eu sou um ser mediúnico. Mas eu fiz a escolha de não dar passagem. E depois disso, eu neguei muito, onde quase 90% dos meus atendimentos pode vir até com o campo emocional, com o campo, sabe, comportamental, mas normalmente sempre tem um campo espiritual junto. E aí eu tenho que tratar o campo espiritual. E por muito tempo eu neguei muito o campo espiritual, né? Porque parecia mais um centro espírita, ou umas sessões de consultório, e aquilo me deixava muito desconfortável, e eu não queria. Só que aceita que dói menos, né? Aceita que dói menos e vamos fazer o seu propósito. Então, o que, que vai acontecer ali? O médium, ele é um para-raio de espíritos. Podemos considerar que ele é um para-raio de espíritos. O que você pode fazer é você olhar para a sua reforma íntima, olhar para as questões que você tem que resolver, porque normalmente a frequência desses espíritos que vêm para você está vinculada às suas histórias. E não tem nada a ver com a questão de que, eu carrego esse dom, então eu tenho que ajudar as pessoas, eu tenho que ajudar os seres que estão perdidos por aí. Não, não tem nada a ver com isso, tá? A tua evolução é uma coisa e a evolução daquele espírito é outra. Em alguns momentos, você pode ter algum vínculo de vidas passadas, mas a tua mediunidade, ela está contigo sempre. Se você é um ser, então, sabe, mediúnico agora, você sempre foi um ser mediúnico. E muitas vezes você pode ter sido muito mais mediúnico do que você está sendo hoje. E se você perdeu a sua mediunidade, perdeu quer dizer o quê? Que você botou debaixo do braço e escondeu lá, e você não quer usar, você se nega a usar isso, a olhar para isso, é porque você usou ela de forma errada. Você passou a usar isso em algum momento no seu passado de forma errada. Eu vi que teve algumas pessoas que pediram temas como vidas passadas, ou que gostariam de saber se a sua, então, saber, mediunidade estaria ligada com vidas passadas. Eu vou dizer para vocês que sim e não.
Não por quê? O que eu quero dizer é que a sua evolução, ela não depende se você é um ser mediúnico ou não. Mas o que depende é da tua conduta. Se você não mudar a sua conduta, a mediunidade ela vai ficar parada ainda. Ou ela vai ficar aflorada para ela poder saber te forçar você a olhar para isso. Vai ter os dois lados também. Por isso que eu digo sim e não. Percebe? Isso quer dizer o quê? Vamos dizer que eu usei a minha mediunidade e eu fui para o campo da magia em outras vidas. Aí eu usei da força dessa magia, da manipulação, da minha, sabe, mediunidade, e eu fiz muito mal às pessoas, eu então manipulei, enfim, todas as coisas boas que a gente sabe que já deve ter feito um dia. O que acontece? O meu problema não é a mediunidade. O meu problema é a minha conduta com a mediunidade. Percebe a diferença? Então, isso quer dizer o quê? É bem provável que nesta vida eu terei dificuldade com o meu campo mediúnico, ou com que depois a gente vai ver toda essa relação que tem, com a questão de eu não conseguir me desenvolver no meu trabalho por conta que eu não consigo perceber, eu não consigo ser um ser intuitivo, eu não consigo fazer leituras intuitivas, eu não vejo nada, eu não sinto nada, e eu quero sentir, eu sei que eu posso sentir, eu não consigo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para a minha reforma íntima. O que me impede eu acessar essa então, sabe, mediunidade em mim? Foi os meus atos do passado que causaram o bloqueio dessa, então, mediunidade, entende? Conseguiram perceber? Que não tem nada a ver com o dom, mas tem a ver com a forma que você usou a tua conduta? Deixei claro aqui, sim ou não? Ou ficou confuso? Sim. Porque o que acontece, Tamires? Acontece que ela veio te forçar para você olhar para a tua evolução. Então, é o que na maioria dos casos acontece. A pessoa, ela é mediúnica, ela ouve, ela vê, ela sente, ela se perturba, eles querem, né, forçar que ela dê passagem, então a pessoa, vamos dizer que ela esteja numa boa lá, ou aparentemente mal, né? Mas é o que acontece. Esses espíritos começam a forçar, né, a cutucar essa pessoa para ela realmente olhar para a sua evolução. Para a sua evolução. E nós temos algo bem, né, interessante dentro dessa evolução, que nós temos propósito e missão. Qual que é o nosso propósito? E hoje está muito em alta se falar em propósito, né? Nosso maior propósito de vida é voltar melhor do que nós chegamos. Esse é o nosso propósito. Então, isso quer dizer o quê? O que estiver na minha frente, eu tenho que fazer muito bem feito. Então, não importa se você é secretária, e aí você encontra todos esses assuntos de assim, não, a minha missão é me tornar, enfim, é eu ir para o campo mediúnico, ou eu vou largar tudo, eu vou vou viver lá na montanha, vou sair fazer pregação. Então, essa é a minha missão. Eu tenho que ir para a espiritualidade para me conseguir consertar todos os meus erros. Não vai ser aí que você vai conseguir consertar os seus erros. Tá bem? Muitos anos atrás, eu escutei de uma colega, eu falei bem assim para ela, eu disse, ai, que vontade de subir num morro e ficar lá meditando para sempre. E ela disse para mim assim, minha linda, Jesus Cristo vivia no meio do povo. A gente só consegue evoluir quando a gente está no meio das pessoas.
Então, essa ilusão de que eu preciso me tornar um ser espiritual para me conseguir evoluir, a gente nunca vai evoluir enquanto um ser só espiritual. A gente vai evoluir sendo um ser carnal. A gente vai evoluir sendo humano, a gente vai evoluir errando. A gente vai evoluir acertando, errando, acertando, errando, acertando, errando. Entende? A gente vai evoluir dessa forma. Então, a missão, o que pode ficar, sabe, bem claro para vocês o que é propósito e missão, propósito é aquilo que precisa ser feito. Então, se eu estou lá na função de esposa, eu tenho que fazer o que precisa ser feito como esposa. Se eu estou como funcionária lá numa empresa, eu tenho que fazer o que precisa ser feito enquanto funcionária. Não tem nada a ver com que eu tenho que abandonar toda a minha vida, pegar apenas alguns pertences básicos e sair pregando a verdade pela rua. Entende? Então, o que isso vai acontecer? Então, a missão, ela acontece, a missão, ela é o resultado daquilo que você faz. Cumprir a minha missão, não é assim que a gente fala? Cumprir a minha missão. O cumprir a missão, ele está, então, sempre relacionado ao efeito que aquele meu propósito fez às pessoas. Que fez para mim e que fez para as pessoas também. Isso quer dizer o quê? Eu sempre trago o exemplo lá da pipoquinha, né? Que tem aquele senhor que está lá na praça, que ele vende a sua pipoca. Ele vende a pipoca porque se ele não vender a pipoca, ele vai morrer de fome, a família dele também, e ele só sabe fazer isso. Mas ele faz tão bem aquela pipoca, sabe? Mesmo ele precisando de dinheiro, ele faz tão bem aquela pipoca, que toda pessoa que vai lá comer sempre vai querer voltar para comer aquela pipoca. O bem-estar que ele gera na vida das pessoas fazendo uma simples pipoca, isso é cumprir a missão. Entende? Então, propósito é fazer aquilo que eu preciso fazer, o que está na minha frente. Sabe, tem a vassoura caída, eu vou juntar a vassoura. Ai, mas eu não vou juntar a vassoura, sabe por quê? Porque eu virei agora um ser angelical, e agora eu só estou rezando, só estou orando, só estou meditando, então eu não posso pegar aquela vassoura ali. Aí você passa por cima da vassoura, e aí você vai querer pregar lá fora, pregar a verdade para as pessoas lá fora, ou ficar intocada num centro espírita, ou qualquer outra coisa aí que possa ter, né? E então, nós não estamos fazendo o nosso propósito, nem com isso gerando missão, entende? Então, o que eu tenho que fazer é cumprir o meu propósito. O meu propósito de vida é fazer aquilo que precisa ser feito. Ok, se eu percebo que eu sou um ser, então, sabe, mediúnico, então eu vou fazer algumas escolhas. O que é mais leve para mim? Ok, mas se eu estou escolhendo isso, qual que é a minha reforma íntima mesmo? O que eu preciso mudar em mim mesmo? Quais que são as falhas em mim que eu não consigo dar conta ainda? Percebe? O que eu estou deixando de fazer que se eu passasse a fazer, poderia mudar tudo na minha vida? Então, é isso que a gente começa a olhar. Que essa evolução, ela não está vinculada a você carregar um dom e agora tu tem que cumprir esse teu dom. Não tem nada de dom aí. Me desculpe falar, tá? Não tem nada de dom. O que tem é você fazer o que precisa ser feito. E propósito, o maior propósito que ficou bem claro para mim é voltar melhor do que eu cheguei. Que no momento que eu for voltar, quando tiver a minha escolha de voltar, eu vou voltar melhor, eu vou olhar para trás e vou sair tranquila. Entende? Vou dar um baita de um suspiro e vou dizer, cumpri minha missão. Ok? E então, não tem nada a ver com a questão de que eu tenho que abandonar tudo para mim evoluir. E muitas pessoas, eu vou dizer assim que quase 80% das pessoas, elas olham e é colocado isso de uma forma de que você vai se isentar de todos os seus erros, de toda a sua até reforma íntima, mas isso jamais vai acontecer. Você entende? Tudo bem?
Perguntas até aqui? A gente vai entrar no tema seres intuitivos. Dos dois lados, a gente sente no corpo, a gente sente dores, né? É um dos sintomas, então, tanto da própria mediunidade como da intuição e dos também sensitivos. Mas eu vou dizer para vocês que nós temos um número muito maior de seres intuitivos do que seres mediúnicos. Porque nós estamos, e esse intuir, os intuitivos, o que é esse intuir? Strike Track. Depois eu escrevo para vocês lá no grupo, tá? Então, nós temos pessoas, então, que vão... antes que eu vá para esse ponto, eu vou trazer justamente algo que diz ali, ó, que nós temos pessoas que vão querer admitir ter um diagnóstico, até psiquiátrico, ou de doença, para não assumir a sua, então, saber, mediunidade. Por vários fatores, por medo de acessar. Eu tenho pessoas da família, eu tenho uma pessoa específica na família que ela está assim. Ela prefere ficar com aquele, sabe, diagnóstico psiquiátrico do que olhar para a sua, sabe, mediunidade. E não tem Cristo que faça ela olhar. Ela sempre teme o pior, que é justamente perder a consciência dela, né? E, e o que é interessante é que é muito comum, né, as pessoas terem esse ganho, pode ser por medo, que a pessoa ela tem medo que o pior pode acontecer com ela, né, e ela prefere ficar naquela condição do que ela olhar para isso, né. E também nós temos que ver que os médiums, eles vão precisar sempre ser orientados, que são diferentes dos seres intuitivos. Os seres intuitivos, eles têm uma autonomia. Então, o que é esse intuir? Esse intuir, ele vem do perceber, discernir e pressentir coisas, que é o que nós chamamos de sexto sentido. E ele vem dos 5 sentidos, e no expandir, nós passamos para o sexto sentido. Onde esse ser, então, sensitivo, ele é guiado por si mesmo. Ele sendo guiado por si mesmo, então dizemos que é um fenômeno anímico da própria alma. O que é animismo? Animismo é quando recebe informação da sua própria alma. O animismo é quando recebe informação da própria alma, acessando a verdade de si mesmo. Olha lá o Reiki nível 3A, acessando o mestre de si mesmo. E é esse o caminho que nós estamos fazendo agora, quando nós entramos esse ano, onde nós estamos chamados para essa, então, para essa evolução, nós estamos sendo chamados a ser mestres de nós mesmos. De não ter mais mestres que ditam ordens, que ditam o que você precisa fazer. Você pode receber uma orientação, mas não uma manipulação. Entende? Então, esse ser mediúnico, ele vai ter essa informação da própria alma. Mas ele, como espírito que ele pode perceber pensamentos das outras pessoas, ele pode perceber sentimentos de outras pessoas, ele pode perceber o que está acontecendo numa outra casa onde ele não está presente, ele pode perceber até o que está ocorrendo no corpo da pessoa, só dele olhar, de perceber. Ele pode saber, muitas vezes até, de que o que essa pessoa está pensando. Um olhar, uma forma. É muito interessante. Só que nós temos que saber como que nós podemos usar essas informações a nosso favor. Porque o corpo, ele vai ser um médium. Vou trazer isso para vocês.
Enquanto lá nós tínhamos nós sendo o médium e um espírito trazendo essa informação para outra pessoa, como ser intuitivo, isso está vindo para mim agora, tá? Como ser intuitivo, o que vai acontecer? O meu corpo é o médium, para mim. Entende? O que vai acontecer? Se eu acordo de manhã, eu estou bem. Acordei de manhã, com bons pensamentos, vou iniciar meu dia, tomei meu café, né, tomei daí o meu café tranquila. Em algum momento começa um desconforto, uma angústia, um arrepio, dor de cabeça. Aí tu pensa, nossa, eu estava tão bem. Ah, eu acho que o café não me fez bem. Aí a gente vai achando justificativas para aquela dor, achando justificativa para aquela angústia. Ah, eu estou pressentindo alguma coisa, acho que hoje o dia não vai ser legal. Já estou sentindo algo meio diferente no meu corpo. Nossa, essa dor de cabeça é um aviso. Pode ser e pode ser que não. Pode ser o quê? Um aviso? Sim. Um aviso do quê? E pode ser que não é algo ruim que vai acontecer. O que pode ser é o seu corpo, é o médium, que você considera o seu corpo agora, que nós já saímos daquela diferença lá, né? Então, é o teu corpo te despertando informações para que você se dê conta que algo chegou para você. Normalmente, o que acontece? Você vai abrir uma mensagem e você vai ver que naquele momento que você estava tendo todos aqueles sintomas, alguém tinha te chamado no WhatsApp, alguém tinha te chamado lá no Facebook, alguém tinha te deixado mensagem e você não tinha visto. Então, algo chegou para você. E o teu corpo, ele vai chamar atenção para isso. Ele vai chamar atenção. O nosso corpo, ele é, vamos dizer, sabe, programado que a dor tem a missão de aviso. A dor tem a missão de aviso. Então, ela vai avisar se o teu corpo está doente, e ele também vai avisar que tem alguma coisa errada no seu corpo, mas ele também vai avisar que algo chegou em você. Olha que interessante isso. E aí vem as dores, aí vem o mal-estar, irritabilidade, a fome, a ansiedade, a inquietação, a angústia. O que mais que vocês podem já terem sentido enquanto seres intuitivos? Percebe? Ok, uma dica para vocês. Vamos trazer consciência para o corpo, como seres intuitivos, do que eu vou fazer com essa informação que o meu corpo está querendo chamar a atenção. Também, cansada, taquicardia, uma moleza no corpo, né? Ontem, e também não é só isso, às vezes pode ser até mesmo, sabe, desacordos com algumas pessoas, de que essas pessoas olham para isso e elas ficam com um desconforto para você e esse desconforto vem para cima de vocês. Vocês já devem ter sentido isso, né? Ontem eu tive uma situação, né, de uma pessoa que ela se sentiu que ela estava prejudicada. E aí eu disse para ela, olha, fulana, eu vou ver a informação correta e quando eu tiver essa informação correta, eu te passo para a gente poder acertar, né, para poder ver o que ficou ainda, né? Ok. Só que eu precisei sair nesse meio tempo, eu levei 1 hora por aí. Eu saí e voltei. Na metade do caminho, quando eu estava voltando, eu percebi que aquele mal-estar que eu estava sentindo era a pessoa pensando em mim ainda. Então, isso quer dizer o quê? Que quanto você mais trazer a atenção para o seu corpo, mais você vai até perceber quem que está mandando essa energia, qual que é a intenção dessa energia, qual que é a finalidade dessa energia, ou se é apenas uma pessoa querendo tua ajuda ou querendo teu mal,
ou apenas a energia de alguém que chegou para você. Entende? E o que eu faço com isso? Ok, se eu tô com muita dor no corpo, se estou com muita dor do corpo, eu também tenho uma outra, sabe, programação que diz o quê? Que para mim ser um ser intuitivo e curador, eu tenho que tirar a dor do outro e passar para o meu corpo. Isso é uma crença. É uma das crenças xamânicas. Porque muitos são descendentes xamânicos e carregam isso no seu corpo. Por mais que eles não queiram sentir no corpo, eles vão tirar a dor da outra pessoa, o corpo deles vai tirar a dor da outra pessoa e vai passar para o corpo deles. Porque tem o quê? Tem a descendência xamânica. E o que precisa fazer? Precisa fazer, então, uma desprogramação dessa memória xamânica ou ativar ela. Isso quer dizer o quê? Se você quer ser uma, então, curadora xamânica, você vai acessar todos os dons e habilidades dos teus ancestrais para que você consiga dar conta do que você tira do corpo das pessoas e coloca para o seu. Porque os xamânicos, eles fazem isso. Só que eles não ficam para eles. Eles passam para a terra. Só que como a gente tem metade das informações, o que acontece? A gente fica com ela guardada no corpo. A gente não consegue passar para a terra toda essa informação que foi tirado das pessoas, né? Que é o que a gente chama os como é que é? Aquela espuma, aquele desenho Bob Esponja, aonde vai estar uma esponjinha pegando energia de todo mundo. Normalmente são seres que são descendentes xamânicos, porque eles trazem isso no seu, então, DNA, essa habilidade de cura. Só que se perdeu informação, precisa o quê? Precisa ativar essas informações. Então, o que mais posso sentir? Dor de cabeça, mal-estar, irritabilidade, fome, náuseas, vômito, febre. Posso sentir muitas coisas como um ser intuitivo. E quando eu percebo, vamos trazer aquele exemplo que eu falei lá do café da manhã, que eu estava super bem, e aí, senti uma angústia. Ao invés de eu pensar, eu estou pressentindo que algo ruim vai acontecer, eu vou perguntar, isso é meu? E o corpo, ele vai trazer uma linguagem leve ou pesado, contraído ou descontraído, bem-estar ou mal-estar. Isso quer dizer o quê? Tudo que for bem-estar, leve, descontraído, é sim. Tudo que for mal-estar, desconfortável, o corpo tenso, contraído, quer dizer não. Então eu pergunto, corpo, isso é meu? Aí eu vou dar alguns instantes para o meu corpo para que ele responda. Ele vai responder leve ou pesado, expandido ou contraído, bem-estar ou mal-estar. Quase 99% vai dar não, e vocês vão ficar bem surpresas e bem surpresos com isso. Quase 99% das coisas que nós percebemos no nosso corpo não são nossas. E o que faz com isso, então? Então, você descobre que aquela energia que chegou no teu corpo, que você achava que era sua, aquela angústia, aquela dor de cabeça, aquela dor, você vai perguntar, ok, isso é meu? Teu corpo responde não. E o que você faz com isso? Você manda de volta essa energia. E aí tem uma frase de Axis que a gente usa, envio de volta ao remetente com partículas de consciência anexada. E você vai falar diversas vezes, envio de volta ao remetente com partículas de consciência anexada, envio de volta ao remetente com partículas de consciência anexada, envio de volta ao remetente com partículas de consciência anexada. Até isso, e às vezes você vai ter que falar centenas de vezes durante o dia, até essa energia realmente voltar com partículas de consciência anexada, né? Ok, e vamos dizer que quando eu pergunto se isso é meu e o meu corpo fica leve,
Quer dizer que é sim. Então, naquele momento, o que eu vou fazer? Ok, isso é meu. Posso mudar isso? Posso mudar isso? Posso mudar isso? Vou perguntar diversas vezes. Posso mudar isso? E aí tu deixa o teu corpo responder. Leve ou pesado. Normalmente dá sim. Então, ok, teu corpo deu sim, posso mudar isso. Bom, isso é meu, posso mudar isso. Se eu posso mudar isso, como eu faço isso? Se eu posso mudar isso, como eu faço isso? Se eu posso mudar isso, o que eu faço com isso? Se eu posso mudar isso, o que eu faço com isso? Às vezes pode vir uma resposta súbita no teu subconsciente, na tua mente consciente, ou daqui a pouco você não percebe nada, mas aí você vai viver teu dia. Só que em alguns momentos você traz essa pergunta para você. Se eu posso mudar isso, como eu faço isso? Se eu posso mudar isso, como eu faço isso? Então, às vezes, pode ser alguém que te entregue um panfleto na rua. Pode ser que você liga a TV, ali está passando a propaganda de algo que você, opa, mas eu acho que isso é a resposta daquilo que é para mim mudar. Entende? E aí, recebi uma pergunta ali. Bom, se for alguém que está precisando de ajuda, você diz as mesmas, você primeiro acolhe a pessoa. Isso é muito para os terapeutas ou para os, né, profissionais que têm contato com o público. Você vai primeiro deixar essa energia chegar em você, você vai acolher essa energia, você vai devolver ela e depois você vai ajudar a pessoa. Entende? Acolhe, percebe. Então, é tirar também essa mensagem do corpo que aquela angústia é ruim, que aquela dor de cabeça é ruim. Eu tenho que perceber o que essa dor está querendo me avisar. Ela está querendo me avisar sobre algo, ela está querendo trazer a mensagem de algo. Entende? Então, na hora que eu tiro essa crença de que é ruim o que eu estou sentindo, eu começo a perceber mais o que está ao meu redor, eu consigo perceber o teor daquela energia, eu consigo perceber até de quem que está vindo aquela energia, sem eu olhar para o telefone. Sabendo que... E assim, ó, quanto mais vocês não olharem para esses sintomas como algo ruim, mais vocês vão ter a habilidade de saber lidar com essa energia. Olha que interessante isso. Então, tu sai daquele momento onde você acha que a dor é ruim, que aquilo é ruim, que isso está fazendo mal, que isso e aquilo. Entende? Ok. O que essa dor está querendo me dizer? Isso é meu? Ok, é meu. Posso mudar isso? Se eu posso mudar isso, como eu faço isso? Bom, isso não é meu, então eu mando de volta. Ou eu posso trazer uma outra pergunta que diz assim: a quem pertence isso? 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 Tu fica falando só isso. Sentiu aquela compulsão, sabe, para o chocolate, que tu quer devorar uma caixa de bombom? Pergunta: a quem pertence isso? Quantas vezes vocês... hoje já está muito mais, né, restrito os almoços fora, né? Mas normalmente acontece como? Tu vai lá no restaurante, tu tá até com fome, mas aí daqui a pouco tu pega um monte de comida e tu chega, tu senta e diz assim: ai, eu não acredito, não sei por que eu peguei tudo isso. Não é assim? Você estava pegando, você estava, então, motivada pela fome das outras pessoas, daquele ambiente, você estava impulsionada até por uma compulsão de uma pessoa que estava no teu lado se servindo, entende? Então, quando você sente fome, você vai se perguntar a quem pertence isso. E se você se perguntar muitas vezes, daqui a pouco a fome vai embora, porque a fome não era tua. Se sentiu ansioso, começa a falar a quem pertence isso, a quem pertence isso. Daqui a pouco vai embora a ansiedade, porque a ansiedade não era sua. Entende?
é isso que a gente faz. A gente faz o quê? A gente faz com que isso se torne uma grande contribuição e não uma recusa e uma negação. Então, para que a gente possa, então, fechar, né, esse momento, eu vou trazer o último assunto, que é o quê? Como que se apresenta os bloqueios de quando a gente não quer trabalhar a mediunidade e a intuição. Vamos dizer assim, que tudo está, sabe, a palavra, que é me fugiu a palavra, enfim, está tudo unido uma coisa com a outra. Isso quer dizer o quê? Todos os temas, enquanto, sabe, mediunidade e intuição, e se eu tenho bloqueio, todas as áreas da minha vida, elas estão bloqueadas por esse tema. Isso quer dizer o quê? Na espiritualidade, eu posso não acessar ela por medo, eu posso não acessar criando desculpas, eu posso não querer acessar eu sendo, né, totalmente cética, eu posso não querer acessar por medo, e esse medo, ele é muito interessante, medo e negação. Por quê? Vamos dizer que em vidas passadas você foi uma bruxa, ou uma curandeira, um padre, uma freira, mas principalmente as bruxas, né? Então a gente sabe na história que as bruxas elas foram queimadas. Só que a nossa memória, enquanto alma, ela não sabe o que é passado, presente e futuro. Quando você está de frente com a situação, ela considera aquilo como sendo agora. Então, o que vai acontecer? Eu não vou acessar isso, porque se eu acessar a espiritualidade, eu posso morrer. E piorou mais ainda se você usou aquela mediunidade lá atrás, aquela intuição lá atrás, de forma negativa. Vamos dizer que você fazia remédios para matar pessoas. Remédios para matar pessoas é bom, né? Você fazia venenos para matar as pessoas. E quando você faz venenos para matar as pessoas, como sendo um ser intuitivo, aquela bruxa lá, e aí tu já tem dois problemas. Você vendia aquele veneno para matar pessoas, aí estava o dinheiro vinculado a isso. É o que a gente vê muito comum enquanto terapeutas que não conseguem acessar toda a sua potência e não conseguem ganhar dinheiro com as terapias. Então, esse é um sintoma clássico. Terapeutas que não conseguem acessar a sua potência e tampouco ganhar dinheiro com as terapias. E aí nós temos dois temas vinculados, a espiritualidade e o financeiro. E o trabalho é o que você está fazendo de fato. Então, às vezes, é muito mais seguro você estar numa profissão que não tenha nada a ver com a espiritualidade, porque, no mínimo, você pode estar ganhando dinheiro, fazendo dinheiro com isso. Porque se você for, e é muito comum, às vezes, já vieram trilhões de pessoas para mim, de que quando elas dizem assim, olha, quando eu tinha um salário lá, ou eu estava vinculada numa empresa, ou eu trabalhava numa multinacional, ou era concursada, o dinheiro sobrava. Quando eu entrei para as terapias, eu não consigo ter muito, eu consigo ter o necessário, muito pouco. Por quê? Está vinculado trabalho, financeiro, espiritualidade. Por conta do quê? Por conta de que lá no passado você usou da ganância, lembra lá da reforma íntima? Então, no fundo ainda, se eu estou de frente com esse tema, porque eu ainda carrego ressonância daquela ganância, eu ainda carrego sombra daquele meu ato ruim que eu fiz. E é bem interessante a gente fazer, sabe o quê? A gente admitir que a gente é má. Que a gente tenha coragem, em algum grau, fazer o mal. A gente não pode disfarçar o passado que a gente carrega ainda. Então,
Eu indico a vocês fazer sessões, né, de Theta Healing, onde a gente consegue limpar tudo isso, ou fazer a formação, porque tu tem isso com você, tu consegue você mesmo se liberar isso, né? Mas vai ser, com certeza, um dos temas dos próximos workshops, onde eu vou, então, estar, sabe, disponibilizando as liberações dessas crenças, tá? Para que a gente possa poder se liberar de tudo isso. E aí nós temos a saúde, que também está vinculado com a espiritualidade, com o trabalho, com o dinheiro. E o que acontece? Então, eu posso assumir uma doença no meu corpo, porque toda vez, e a gente vê muito isso, as pessoas foram para a espiritualidade e ficaram doentes. Como também a gente vê pessoas que eram doentes e ficaram saudáveis quando foram para a espiritualidade. Mas tem pessoas que ainda estão criando coisas muito divertidas no seu corpo por conta de estar de frente com a espiritualidade. Entende? Sem falar da família. E aí nós já temos todas as áreas praticamente vinculadas ao tema que a espiritualidade ela pode estar muito camuflada, ela pode estar muito escondida, que daqui a pouco você pode recusar estar em um casamento, você pode estar recusando estar numa família, você pode estar recusando estar em contato com a sua família, por ter ainda lá na memória do passado de que essa evolução é seguir sozinho. Entende? Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque cada assunto que eu estou falando aqui é um tema para 4 horas. Tá? É bastante coisa. E aí eu pergunto para vocês: como saber e perceber que eu sou um ser intuitivo? Foi o que eu falei para vocês. Não recusem as coisas que chegam para vocês, principalmente os sintomas de dor, de mal-estar. Deixa chegar. E se pergunta: isso é meu? Eu vou deixar algumas perguntas para vocês. Você se sente que você está bloqueada ou bloqueado? No seu trabalho, como está? Na sua vida familiar? Se você é terapeuta, você está conseguindo resultados no seu trabalho como você esperava? Você é o tipo de pessoa que não consegue cobrar? Você não consegue cobrar pelo seu serviço? Você não consegue vender o que você faz? Vou deixar essas perguntas para vocês. Meninas, para a gente poder encerrar. Espero ter trazido bastante informação. E para as pessoas que tirarem um print da tela e postar nas redes sociais, vocês estarão ganhando uma meditação para ativar as habilidades intuitivas. Tá bem? Então você vai ali, vou fazer o melhor sorriso para vocês. E então, espere aí, por favor. Arrumar o cabelo, pelo menos. Então, se você... Então, tira um print aí, coloca lá nas redes sociais e comenta. Super recomendo o workshop de intuição e mediunidade. E você ganhará, então, uma meditação para ativar as habilidades intuitivas. Certo? Conseguiram printar aí? É mesmo? Já tinha feito? Olha que legal. Tá rápida? Bom, e amanhã, lembrando que nós temos
workshop de crenças limitantes, será o mesmo horário. Se vocês não têm ainda a inscrição, me chama lá que eu passo para vocês, e vai ser no mesmo horário, e amanhã nós vamos estar falando sobre crenças limitantes, que é um assunto que eu adoro também. Okay? Espero que vocês tenham gostado de hoje, espero que eu possa ter contribuído com vocês, e foi algo que realmente eu senti vontade de fazer e de estar, portanto, contribuindo com vocês. Agradeço profundamente. Tira lá uma foto, coloca lá no WhatsApp, provando que você colocou nas redes sociais. E aí a gente vai estar fazendo a meditação para ativar as habilidades intuitivas. Beijo no coração de todas. Gratidão mesmo. Gratidão.